Hoje vamos falar sobre uma animação que parece simples à primeira vista, mas que entrega um estilo visual fantástico, uma história emocionante sobre autoconfiança e um plot twist que te pega de surpresa. Essa é a nova animação da Netflix, Como Mágica. Então fica até o final do vídeo e vem refletir junto comigo sobre as metáforas por trás do desenho e como a nossa inocência pode nos aproximar das pessoas, mas também nos coloca em perigo. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga junguiana e bem-vindo ao quadro Selfie em Cena, onde o cinema encontra a arte e os arquétipos ganham vozes. A história acompanha a jornada de Ollie, um puco. Ele é uma pequena criatura da floresta extremamente gentil e inocente. E a trama principal é quando o Ollie troca de corpo com a Ivy, uma javan, que é uma ave que é do grupo rival do Ollie. Obrigados a conviver no corpo do outro, os dois precisam aprender a enxergar o mundo pela perspectiva um do outro, enquanto tentam trocar de corpos, tentam voltar aos seus corpos originais e enfrentam perigos pela floresta. E junto disso eles acabam arrumando um novo amigo que se chama Bugle, que é um peixe, e que vai ali ajudar os dois a se entenderem, já que no começo do filme eles são rivais, né? O Ollie e a Ivy são rivais. E o filme todo se baseia em um sentimento: confiança. No começo do filme a gente vê o Ollie criança, e logo de cara a gente já percebe que ele é uma criatura ingênua e inocente. Ele tem muita bondade em seu coração e ele não consegue enxergar a maldade do mundo. Ele confia com muita facilidade nas pessoas porque ele tem muita curiosidade. Ele tem muita curiosidade de conhecer sobre os outros seres, as outras criaturas da floresta, porque o pai dele sempre colocou um medo de que eles só podem confiar nos pucos, ou seja, eles só podem confiar em quem é da espécie dele. Só que o Ollie, desde criança, tem essa curiosidade em conhecer os outros seres, né? Em explorar o mundo. Não podemos fazer isso, Ollie. Nunca confie em nada além de um puco. Você sabe disso. E o Ollie, assim como nós, passa a enxergar o mundo de uma outra forma. Ele começa a perceber que nem todo mundo tem boas intenções como ele, que nem todo mundo é igual. E aí essa inocência dele em confiar muito rápido nas pessoas, ele vê como algo que pode prejudicar ele e a família. Até porque quando ele é criança, ele confiou em uma java, e essa java acabou passando a perna nele. E por conta disso, ele, toda a família, né, e toda a população lá que ele morava, todos os pucos, teve que se esconder. Então o Ollie, ele vai crescendo com essa estigma de que eu não posso confiar nas pessoas, porque se eu confio nas pessoas, eu me prejudico. Se eu dou abertura para elas, eu posso me prejudicar, eu posso acabar me ferindo, eu posso acabar magoando não só a mim, mas as pessoas à minha volta. Mas qual que é o problema da gente enxergar a vida desse jeito? O problema é que a gente passa a se fechar para todos que se aproximam. A gente não faz uma peneira, né? A gente não analisa o que aquela pessoa está querendo nos entregar, quais são as promessas que ela está falando, se as atitudes dela estão condizentes com as promessas que ela fala. A gente coloca todo mundo no mesmo barco, a gente coloca todas as outras pessoas que a gente acha que a gente não pode confiar, tudo junto, e isso faz com que a gente se feche, a gente não se permite a abrir os horizontes, né? A experimentar outras coisas, porque a gente fica com medo de se decepcionar novamente. E é exatamente isso que acontece com o Ollie. Ele fica com tanto medo de decepcionar a ele mesmo e ao pai, que ele passa a mudar o jeito dele, ele passa a se fechar para as coisas, até para a criatividade dele, que ele tinha muito, né? Ele passa a enxergar a vida de uma outra forma. Ele deixa de ver aquilo que ele acreditava, né, de que todos eram mais fortes juntos. Ele deixa de ver aquela curiosidade de se colocar no lugar do outro, de olhar o mundo pela perspectiva do outro. E ele passa a querer apenas salvar ele e o bando dele, né? A família dele ali. Então ele passa a mudar a forma, mudar o jeito que ele pensa, né? Só que acontece
principal aventura que ele tem é justamente entrar dentro de um corpo de um Javan, né, através de algo mágico, né, digamos assim, e através de entrar nesse corpo que ele volta a ser o Wally que ele era antes. Ou seja, é a vida sempre tentando nos fazer a gente voltar para a nossa essência. Então, quando a gente fecha essa porta da confiança, a gente não permite encontrar coisas boas também do outro lado. Porque não é porque o outro nos decepcionou, não é porque o outro traiu a nossa confiança que todos vão fazer exatamente a mesma coisa. A gente tem que confiar em que a gente vai ter a direção certa dessa vez para encontrar e olhar para aquela pessoa e falar: agora sim eu confio em você, agora sim eu posso confiar novamente. Então a confiança tem que vir primeiro da gente. Só que essa armadura que o Wally colocou para se proteger acaba não fazendo enxergar o verdadeiro perigo que estava bem na sua frente. E é exatamente isso que acontece com a gente. Não adianta a gente tentar se proteger para a gente não sofrer, para a gente não se magoar. Isso não vai nos proteger, muito pelo contrário. Vai fazer com que a gente se afaste da nossa essência, se afaste de quem a gente é. E principalmente vai fazer com que a gente se afaste de pessoas que querem nosso bem. Outro símbolo que o filme traz é o ponto de vista. A primeira vez que conhecemos a Eve, né, a Javan, a gente conhece ela pela visão do Wally. Então é o Wally que está contando a história. Então logo todos os personagens são vistos a partir do ponto de vista dele. E por conta disso, no começo a gente tem até um pouco de rancinho, né? Porque a gente acaba se compadecendo com o que aconteceu com o Wally e a gente acaba achando meio que injusto ela ter destruído toda a vida dele. Mas quando os dois são obrigados a conviverem juntos, né, para voltar aos seus corpos, a gente consegue observar uma outra Eve, a gente consegue observar uma outra personagem e a gente começa a se identificar com ela, né, que a gente entende que ela fez o que fez não por maldade, né, ela fez que ela, né, acabou meio que roubando ali, né, a comida ali do Wally para dar pro povo dela, né? Mas ela tinha uma responsabilidade, né? Ela tinha as irmãs para criar, ela tinha acabado de perder os pais. Então, todo o vale ali, né, que chamam de floresta, estava passando por muitas transformações por conta do vilão da história, né? Então, todos eles estavam passando fome. E a Ilha dos Poucos, que era a única ilha isolada, né, dentro de toda a floresta, eles eram o único que tinha uma fonte de comida segura. E foi nesse momento que a Eve se viu, né, ali indo pegar a comida do Wally, sendo que, na verdade, ela não sabia que era a comida dele. Então a gente começa a observar um outro ponto de vista, e é isso que o filme traz, né? O quanto as histórias são diferentes se a gente conta, se é contada pelo lado da outra pessoa. Eu era mais velha, então, eu tinha que achar comida para as minhas irmãs, ou elas morreriam de fome. Por isso que a aventura do filme é justamente eles trocarem de corpos, né? Porque a Eve também no começo era bem mandona, né? Ela não é uma ave tranquila e boazinha, né? Ela é mandona, ela gosta das coisas certinhas, ela gosta de controlar toda a situação. Então por isso que a principal aventura do filme é eles trocarem de corpos. Porque quando eles trocam, como eu falei, os dois têm que chegar no mundo pela perspectiva um do outro. Então eles passam a se colocar no lugar um do outro. E é aí que eles começam a se entender e virarem amigos de fato, né? Antes que eles estavam ali de picuinha, estavam sendo rival um do outro. Então é justamente isso. É isso que o filme quer, a mensagem, né, que ele quer trazer também, além da confiança. É o quanto que a gente se coloca na posição do outro para enxergar o que ele fez, para enxergar a realidade dele. Não significa que a gente deve tratar o outro como se fosse vítima, né? Até porque a Eve, ela tem consciência, né? Quando ela entende o que ela fez, ela vê que ela fez algo de ruim, né? Que ela prejudicou o outro, mas que não foi por maldade, foi sem intenção, né? Foi por ignorância. Então ela acaba admitindo o erro dela, né? Pedindo desculpa, mas também mostrando para ele que ela não tinha uma intenção de prejudicá-lo. E é aí onde volta a questão da confiança.
porque é nesse momento que o Wally ele passa a entender por que a Eve fez o que fez. E aí aquela questão que lá atrás, que ele tinha meio que colocado na cabeça dele, que não podia confiar nos Javas, que Java eram criaturas que iriam roubar, né? Que ele tinha essa perspectiva, né? Que os Javas roubaram a comida dele, tiraram a vida dele, né? E que ele e o povo dele iria morrer por conta disso. Então ele tem que mudar todo um pensamento de que ele tinha construído ao longo da vida, justamente porque ele começa a entender o ponto de vista do outro. E aí onde nasce, além de você confiar no outro, nasce a confiança dos seus próprios instintos, que é, como eu falei, a confiança que você tem em você mesmo. Eu não sabia que tinha te machucado tanto. Eu sinto muito, muito mesmo. Porque quando o Wally era criança, ele confiava nele mesmo. Ele confiava nos seus instintos, na sua criatividade, na sua curiosidade. E isso fazia com que automaticamente ele confiasse nos outros. Só que a partir do momento que ele começou a questionar os seus instintos, a sua bondade, a sua intuição, ele passou a desconfiar das pessoas. Ou seja, a nossa confiança com a gente mesmo acaba interferindo na forma que a gente vai confiar nos outros. Inclusive, tem uma cena em que o Wally e a Eve estão com corpos trocados e o Wally tem que voar no corpo de um Java. E ele fica desesperado, eles estão caindo, né, de um penhasco, e a Eve vai instruindo ele, né, vai falando para ele, bate as asas assim, faz desse jeito, confia em mim. E ele fala, eu tô com medo. E aí, quando ela fala, então confie em si mesmo. Não, bater as asas! É assim que todo Java aprende a voar. Confie em mim! Eu tô com medo, Eve! Então confie em você mesmo! Bate as asas, Wally! E essa cena, né, essa fala entre os dois, resume justamente aquilo que o filme quer nos passar. Porque o Wally não confia apenas no outro, mas ele não confia nele mesmo. Ele não confia na própria intuição, no próprio instinto. Ele não confia na capacidade dele de discernir o que é certo, o que é errado. Depois que tudo aconteceu, ele acabou tendo uma desconfiança muito grande com ele, porque ele não se achava capaz de entender as verdadeiras intenções da outra pessoa. E ele passou a desconfiar de tudo. Só que isso levou a ele, principalmente, desconfiar de si mesmo. Então, quando ele fala, eu tô com medo, aí ele fala, confia em você mesmo. Porque esse é o processo, né? Esse é a forma, é o segredo pra gente começar a confiar nas outras pessoas. Porque o muro que a gente constrói, a barreira que a gente constrói por medo. Por medo do quê? Da gente se enganar novamente. Da gente se decepcionar novamente. Mas antes de eu me decepcionar com outro, eu me decepciono comigo. Porque eu penso, por que eu confiei naquela pessoa? Por que eu deixei aquela pessoa entrar? Então o segredo não é você subir ainda mais o muro, é você passar a confiar em você mesmo. Porque se eu não confio nas minhas intenções, na minha intuição, se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar nas promessas e na fala que o outro passa para mim? Agora vamos para o ponto principal do filme e um dos plot twists mais inesperados que eu já assisti em uma animação da Netflix. Então, se você ainda não assistiu o filme ou não gosta de receber spoiler, é melhor você pular essa parte, aí você vai assistir o filme e depois você pode voltar aqui e ver se você concorda com a análise e a metáfora que eu vou fazer aqui agora. Mas para você que já assistiu o filme ou não se importa com spoiler, vamos falar sobre um dos personagens e um dos símbolos mais interessantes do filme, o peixe Bugle. Durante boa parte da história, o Bugle se apresenta como um amigo e até um conselheiro para o Wally e para a Eve, em que ele parece querer ajudar os dois genuinamente. E quando estava tudo indo bem, quando a gente achava que o filme estava caminhando para o final, aí vem o grande plot twist. O Bugle se revela como o principal vilão daquela história, o Lobo de Fogo. Um pouco, um Javan, um porco-espinho ou peraí, eu já sei. Talvez eu vire logo o Lobo de Fogo. E para quem não assistiu o filme, mas que não se importa com spoiler, o Lobo de Fogo é o principal vilão ali da trama.
né, ele acaba condenando o vale, né, e as criaturas ali do vale a passarem fome, a passarem necessidades, porque para ele o vale ele tem que ter um chefe, tem que ter um mandante ali de tudo, só que essa pessoa ela tem que liderar com medo, com revolta, com opressão. Então ele acaba sendo o principal vilão ali de toda a história, de toda a trama principal. Eu falo que esse é um dos principais símbolos porque a animação coloca um peixe grande, colorido, carismático, sorridente, engraçado, amigável para ser uma máscara, para ser uma mentira, porque ele é o principal vilão de toda a história. E a nossa expectativa quando a gente vai assistir um filme de animação é que o vilão se apresente pra gente desde o começo como alguém frio, calculista, sombrio, em que o vilão tem aquele aspecto, né, de cores mais escuras, né, mais puxado pro preto, pro vermelho, roxo. Então, a gente tá acostumada a ver o vilão dessa forma desde o começo do filme. A gente não tá acostumado com essa quebra de expectativa. E é aí que eu acho onde o filme acertou perfeitamente. Porque a gente não tá esperando. Por isso que eu falo que é um dos plot twists mais inesperados. Porque a gente não espera que aquele peixe super amigável, que a gente já tinha um carinho por ele, acaba se transformando acaba se revelando, na verdade, em uma pessoa extremamente má. E o filme traz pra gente essa questão de que a maldade pode vir de todos os lugares, até do lugar em que você menos espera. Nunca existiu um Bugo. O tempo todo era meu. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre persona, ou seja, a máscara que a gente usa para conviver em sociedade. E nesse vídeo eu falo que tem uma função, então tem um lado positivo da persona existir, mas também tem um lado negativo, tá? Então está no vídeo Influencer de Mentira. É um quadro também dentro do Selfie em Cena, em que eu faço uma análise sobre o filme Influencer de Mentira. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre persona, eu aconselho vocês a conferir aquele vídeo, porque aqui eu não vou ficar explicando muito para não ser muito repetitiva no mesmo assunto. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais de persona, vai estar lá naquele vídeo. Vou deixar o vídeo aqui na descrição linkado para vocês poderem assistir caso vocês queiram depois desse. E o filme deixa uma mensagem clara para a gente tomar cuidado com as máscaras que as pessoas usam, porque tem pessoas que escondem suas verdadeiras intenções. Então a gente vê uma pessoa e a gente acha que ela é uma pessoa gentil, carismática, simpática, alegre, confiável, mas na verdade ela esconde um monstro dentro de você, ela esconde uma sombra, uma maldade dentro dela, e que muitas vezes aquela máscara ela usa assim para manipular toda a situação, para ela se favorecer no final de tudo. Como eu assisti o filme umas 3 vezes para poder fazer o roteiro e fazer essa análise, eu consegui analisar alguns fatos e refletir sobre alguns diálogos que tem em algumas cenas. E tem uma cena em que o Wally e a Ivy também se transformam em peixe e eles acabam indo junto com o Bug, né, pro próximo local para eles voltarem aos corpos dele. E nesse diálogo o Bugle fala que ele passou muito tempo sozinho. E quando você está muito tempo sozinho, você pode ir para lugares muito, muito, muito escuros. Quando você fica sozinho por muito tempo, você vai para lugares muito, muito, muito escuros. Quando a gente escuta esse diálogo a primeira vez, a gente entende que ele precisava de amigos, assim como o Wally, né, que tá passando por essa jornada. Talvez por isso que o Wally se identifique tanto com essa fala e ele não consegue perceber. Porque assim como nós, quando a gente vê pela primeira vez, a gente acredita que ele tá sendo simpático, ele tá querendo dizer pro Wally, olha, você pode confiar nas pessoas, né? Porque quando a gente tá junto, a gente é mais forte. Mas na verdade, como eu falei, o Bugo ele sempre se mostrou uma pessoa manipuladora, uma pessoa calculista. Ele sempre foi o vilão. É a gente que não tinha olhos de vilão, porque justamente a gente tá acostumado com aquela máscara, né, que o vilão usa com a roupa de vilão. E o Bugo ele não está com a roupa de vilão.
porque ele justamente fala pro Wally que ele precisava das pessoas, mas não que ele precisava de amigos, ele precisava de outras pessoas para ajudar ele a encontrar, né, a coisa mágica lá que eu esqueci o nome, mas ele precisava dessas pessoas para ajudar ele a encontrar, para ele voltar ao corpo de lobo de fogo dele. Então, ou seja, quando o Bugle fala sobre isso, ele mostra as verdadeiras intenções. Então, isso faz a gente entender que nem sempre a pessoa ela vai conseguir cobrir essa máscara dela o tempo todo. Vai ter momentos que essa máscara ela vai cair por terra. A gente só precisa prestar atenção. E sempre, né, tá ali prestando atenção nas coisas, nas pessoas que chegam até a gente, nas promessas que elas falam pra gente, né? E se essas promessas estão condizendo com as atitudes. O que eu quero dizer é que isso faz a gente valorizar o porquê nós precisamos uns dos outros. E aqui eu queria fazer uma comparação. Quando o Wally ele conhece a Ivy, ele tá fechado para as amizades, para confiar nas pessoas. Mesmo a Ivy falando o tempo todo, confia em mim, você pode confiar em mim, demonstrando que ela estava aberta a ser uma amiga para ele, o Wally ele não queria, ele queria se fechar. Só que mesmo assim, ele confiou no Bugle com muita facilidade. Ou seja, isso mostra pra gente que o Wally, ele nunca deixou de ser ele mesmo. Ele nunca deixou de ser ingênuo, de ser inocente, de confiar nas pessoas, né? Confiar no que as pessoas falam para ele, né? Ele sempre ter bondade no coração dele. Então ele nunca desconfiava das pessoas. E mesmo ele crescendo e ele achando que ele tinha mudado isso, a gente percebe que isso não mudou. Porque no final ele acabou novamente confiando em alguém que não deveria. Só que dessa vez em uma coisa muito mais séria. Confiar em alguém sempre vai exigir uma escolha de nós. Confiar no outro exige você se despir de todo o sofrimento do passado para que você possa confiar novamente naquela outra pessoa que está te demonstrando aquele afeto e está te proporcionando, está te entregando aquela amizade. E a gente só consegue visualizar as verdadeiras intenções de alguém quando a gente não tá preso naquele sentimento, quando a gente não tá preso àquela situação, aquele erro que a gente cometeu, aquele arrependimento. Quando a gente deixa esses sentimentos um pouco de lado, quando a gente passa a curar todas as coisas que a gente fez no passado, que a gente deixou de fazer, o que a gente sentiu, a gente passa a visualizar o presente, a gente passa a enxergar o que está na nossa frente. E foi esse o erro que talvez o Wally cometeu. Ele estava tão focado nos Javans, no ódio por eles, no sofrimento que ele estava sentindo, que ele não conseguiu enxergar ali na frente o verdadeiro inimigo. Então é isso que acontece, a gente só consegue visualizar, a gente só consegue ter os olhos e para enxergar a alma daquela pessoa quando a gente tiver aceitado a nossa alma. Quando a gente tiver aceitado as nossas escolhas, os nossos desafios e os nossos arrependimentos também. O filme Como Mágica fala sobre confiança. E confiar significa ser vulnerável com o outro. E isso dá medo. Mas se a gente não se permitir a confiar no outro, não vamos aprender com aquilo que o outro tem a nos oferecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe com aquela pessoa que ainda não assistiu esse filme e coloca aqui nos comentários. Você acha mais difícil confiar nas pessoas ou na própria intuição? Se você gosta das análises de filmes do quadro Selfie em Cena, já deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Mas é justamente isso que o filme quer nos trazer. O filme vem nos mostrar que de boa intenção o inferno tá cheio. Não é isso não, gente. Ai, meu Deus.